Essa live é exclusiva da plataforma Saeb Digital. Somos uma plataforma que entrega todos os meses um planejamento pronto, alinhado às habilidades que serão cobradas nas avaliações externas de 2027. Além disso, oferecemos um caderno de testes mensal de língua portuguesa e matemática com correção comentada em vídeo, analisando gabaritos, distratores e sugerindo possíveis intervenções pedagógicas. Quem assina a nossa plataforma também tem acesso às nossas lives semanais, que podem ser reutilizadas em dias de estudo, encontros pedagógicos e planejamentos. Estamos juntos para transformar dados em ação pedagógica concreta. Olá, professores alfabetizadores de todo o Brasil. Tudo bem com vocês? É muito bom estar com vocês para mais um encontro, mais uma live, na qual nós vamos conversar sobre um tema tão importante para nós, professores alfabetizadores. Então, se você está chegando aqui agora, vai escrevendo no chat de onde você está me ouvindo e qual turma você trabalha. E se nesse momento você lembrar de uma professora alfabetizadora que deveria estar aqui participando conosco também, mande um aviãozinho para ela, mande o link, né, do YouTube para que ela possa participar também desse nosso encontro. Se você está chegando por aqui agora, não conhece muito a nossa plataforma, eu me chamo Gislaine Nara, sou uma professora alfabetizadora do município de Cachoeiro de Itapemirim, também formadora de professores, e aqui na plataforma sou a autora que elabora os itens de língua portuguesa do grupo 1. Já passei por aqui muitas vezes falando sobre fluência, sobre produção de texto. Hoje eu vou falar de um tema assim lá do iniciozinho da alfabetização, um tema que vai ajudar muito a você intervir, a você ajudar as crianças que estão ali no início do processo, agarradinho pelo seu modo particular de compreender a escrita. Então, hoje nós vamos conversar sobre um tema, quando a gente pensa na avaliação do SAEB, do que vai acontecer em 2027, a gente vai conversar sobre um tema que dá conta ali das habilidades básicas dos nossos estudantes. Tá bom, profs? Olha, bora lá então. O tema do nosso encontro de hoje é Práticas de Ensino do Sistema de Escrita Alfabética e SAEB 2027, Princípios Gerais e Atividades Destinadas à Compreensão das Propriedades do Sistema. E eu vou começar esse encontro com uma pergunta, tá? E durante esse encontro, profs, vocês vão poder perguntar aí no chat, assim, à medida do possível eu vou respondendo. E você pode também dar sugestões de atividades conforme nós formos conversando aqui. Essa live, né, aqui da nossa plataforma, ela anda por esse Brasil todo. E é muito bacana outros colegas que estão aqui também conhecer o seu trabalho, né, através das sugestões que você vai dando aqui. Então vamos lá. O que uma criança aprende quando se apropria do sistema de escrita alfabética? Olha, ela aprende que a palavra oral é uma cadeia sonora, independente do seu significado e possível de ser segmentadas em pequenas unidades. Ela aprende também que cada uma dessas pequenas unidades sonoras da palavra é representada por formas visuais específicas que são as letras. Aí, professores, a gente vai olhar para essa sala de aula. Vamos pensar numa sala de aula de qualquer lugar desse país. Vamos pensar na sua sala de aula. Vamos pensar na sala do seu vizinho. Será que todas as crianças ali que estão naquela atividade de escrita já se apropriaram desse sistema? Sabem o que estão escrevendo? Conversa, né, com esses textos? Ou ela está ali apenas como copista, né, ali tentando decifrar e não consegue? Como que está essa criança? Como estão as suas crianças?
Quantas crianças você tem em sala de aula hoje, né? E que já se apropriaram do sistema de escrita alfabética, já está ali escrevendo textos, já está ali escrevendo frases, né? Da forma dela, né? Do jeitinho dela, mas dá conta de se comunicar através da escrita. Hoje, o que nós vamos conversar aqui sobre as propriedades do sistema de escrita alfabética vai nos ajudar e potencializar as ações que a gente faz em sala de aula com a criança. A gente vai ajudar essa criança a refletir sobre a escrita. Continuando, então vamos lá. Quando a gente fala de propriedades do sistema de escrita alfabética, né, o que o aprendiz precisa reconstruir para se tornar alfabetizado, né? Como diz Arthur Gomes de Moraes, né? Numa de suas pesquisas. O que o aprendiz precisa reconstruir? O que ela precisa pensar? Quando a gente fala de uma criança que está lá iniciando o seu processo de alfabetização, ela precisa muito de um adulto, né, de alguém que já se apropriou e que provoque nessa criança algumas reflexões, porque ela tem um jeito todo particular de pensar essa escrita. Vamos pensar lá no início, né, quando a criança chegou na sua sala, que chegou te dando aquele bilhetinho, que ela queria escrever uma mensagem, mas ela usou ali também alguns desenhos, né? Porque apesar de que essa criança ela está ali, né, imersa no universo letrado, né, ela vai usando ali no iniciozinho, ela vai procurando formas de se comunicar com você. Quanto maior for a sua experiência, né, o seu universo ali, quanto mais ela tiver no universo letrado, assim, na casa, pessoas, né, que leem bastante, onde ela vê revista, onde ela vê muitas coisas escritas, mais rápido ela vai se apropriando, tá bom? E mais ela vai usando essas formas de se comunicar, né, através de conflitos cognitivos que ela vai passando, aí ela vai rompendo com uma forma de escrever até escrever de uma forma convencional. A gente fala desse sistema, né, das propriedades do sistema de escrita, né, que Arthur Gomes de Moraes traz para a gente, ele fala assim de coisas que a criança precisa aprender primeiro, né? Não que a criança precisa aprender primeiro, mas que você precisa entender essas propriedades para intervir com qualidade na criança. Então, a primeira propriedade desse sistema, que escreve-se com letras, que não podem ser inventadas, que tem um repertório finito e que são diferentes de números e de outros símbolos. Assim como eu falei no início, que a criança chega nela se comunicando com você mais através de desenho do que com letras, porque ela não sabe qual letra usar. Mas ela já vai percebendo que para ela escrever, ela precisa usar letras. Vai rompendo com esses desenhos. Então, aí a gente vai mostrar para a criança, né, desse conjunto, né, de 26 letras, que ela pode escrever todas as coisas, que é diferente de números e de outros símbolos. Quando a gente pensa numa avaliação externa, e se você já fez alguma com as suas crianças, tem lá aquele item no qual a criança vai ter que marcar qual é o texto ali, qual quadrinho, né, que só tem letras, né? Qual daqueles textos que estão ali nos quadrinhos, aquelas, né, placas, né, a criança vai encontrar placas, sinais de trânsito. Então, qual é o que só tem letras? Então, ela já faz essa avaliação, ela já tem que responder um item desse. E na sala de aula, para dar conta, né, dessa dificuldade que as crianças podem ter ainda, a gente tem diferentes modos da gente trabalhar. Podemos espalhar letras, números, símbolos pela sala, colocar caixas separadas para essa criança colocar o que é letra na caixa de letra, o que é símbolo que é outro símbolo, né, gráfico, na caixa desses símbolos gráficos, o que é número também. Então, a gente vai trabalhando no dia a dia para que a criança se aproprie, né, desse conhecimento.
Uma outra propriedade é que as letras têm formato fixos e pequenas variações produzem mudanças na identidade das mesmas. Por exemplo, o P. Se eu vir, ele deixa de ser P e passa a ser um Q. O B, ele virado, ele passa a ser um D. Então, ele tem formato fixo, que a gente vai ensinando para a criança, vai mostrando para a criança, mas é importante a gente saber que isso é algo que precisa ser ensinado. Na verdade, prof, tudo que a gente vai conversar aqui são situações que precisam ser passadas para a criança de uma forma explícita, tá? A criança ela não vai aprender sozinha, só em contato com a leitura, só em contato, né, com o trabalho que a gente faz no quadro, né? Às vezes a gente acha que só expor a criança, né, colocar a criança diante dos textos, ela vai ter esses conhecimentos. Não, ela vai precisar de uma instrução explícita ali, da gente intervindo, mostrando, fazendo a criança refletir, tá bom? Então, vamos lá para a terceira propriedade, que a ordem das letras no interior da palavra não pode ser mudada. Se eu mudo a ordem da letra, eu mudo também a palavra, tá? Então, às vezes, quando a criança chega, né, na nossa sala do primeiro ano, que ela reconhece apenas as letras do nome dela e que ela acha que com essas letras ela pode escrever tudo, não, né? A ordem das letras no interior da palavra não pode mudar. Se eu tirar o G dando o meu nome, ele deixa de ser Gislene, passa a ser Islene, né? Então, a gente precisa trabalhar com a criança isso, mostrar para elas através do alfabeto móvel. A quarta propriedade do sistema: uma letra pode se repetir no interior de uma palavra e em diferentes palavras, ao mesmo tempo que distintas palavras compartilham as mesmas letras. Por exemplo, aqui eu tenho barraca e eu tenho cabra, né? Então aqui eu tenho a palavra cabra que está escrita com as mesmas palavras, com algumas letras de barraca. Dentro da palavra barraca, tem as letras da palavra cabra. Então, quando a gente trabalha com alfabeto móvel e nesse processo com a criança é muito importante, né? O nosso trabalho com alfabeto móvel, movimentando essas letras, mostrando que outras palavras a gente consegue escrever com essas letras, né? Fazendo a criança refletir, tá bom? Porque essa criança, ela tá ali, é uma criança que pensa. Então, eu preciso fazer perguntas que mobilize essas ações da criança. Então, vamos lá, a quinta propriedade. Nem todas as letras podem ocupar certas posições no interior das palavras, e nem todas as letras podem vir juntas em quaisquer outras, né? Então, olha, vamos pensar na letra H. A letra H, a gente coloca geralmente o H no início de uma palavra, né? Para escrever homem, hélice, hipopótamo. Mas ela também está no final de alguns nomes. Débora, Evelyn, né? Evelyn, eu tenho uma Evelyn que no final lá do izinho tem um H porque a mãe colocou esse H no nome dela. E o H ele também pode vir acompanhado da letra C, que dá aquele som, né? Do X, acompanhado do N, né? Como na galinha, e do L, como do coelho, né? Para escrever o coelho. Então, eu estou falando aqui de uma letra que da gente fazer a criança refletir sobre essa posição de algumas letras, o uso de algumas letras nas palavras. Por exemplo, eu não posso começar uma palavra com dois S's. Então, existe algumas regularidades que a criança vai se apropriando. Não começa uma palavra com C cedilha, né? Então, à medida que a gente vai trabalhando com a criança, ela vai percebendo alguma dessas regras. Vamos ver uma outra propriedade.
as letras notam ou substituem pauta sonora das palavras que pronunciamos e nunca levam em conta as características físicas ou funcionais dos referentes que substituem. Né? E a gente vai lembrar lá quando a gente estudou do realismo nominal, que a criança, na hora que ia escrever elefante e formiga, ela escrevia formiga, que é pequena com poucas letras, e elefante com muitas letras. O mesmo, né, que eu coloquei agora, o trem, né, é uma palavra pequena, mas o objeto é enorme. Daí eu estou comparando com a bicicleta, que é pequena, mas que a gente escreve com muitas letras. Então a gente precisa ajudar essa criança a sair desse realismo nominal, mostrando isso para ela. Tá? A sétima propriedade do sistema de escrita alfabética: as letras notam segmentos sonoros menores que as sílabas orais que pronunciamos. Isso a gente trabalha com a criança quando a gente faz a decomposição de algumas palavras, né? Cavalo, né? Cavalo, né? E a gente vai decompondo até trabalhar com essas partes menores da palavra. Né? Aqui nós temos pato, aí a gente tem a inclusão, né, de uma outra letra que a gente vai falar o som dela aí no interior da palavra, prato, e esse mesmo R, ele está no final da primeira sílaba, parto, né? Esse som, esse fonema aí, marcando essa palavrinha. Bom, continuando, professores, né, a oitava propriedade do sistema de escrita alfabética, que as letras têm valores sonoros fixos, apesar de muitas terem mais de um valor sonoro. E certos sons poderem ser notados com mais de uma letra. Aí o que eu trouxe, né, para vocês olharem. Por exemplo, janela e cama. Estou evidenciando aí a letra A. O som aberto em janela e o som fechado nasal em cama, né? A mesma coisa eu tenho ali passado e adoçado. Duas letras, né? Letras diferentes e com o mesmo som. Depois eu tenho exame e enxada, a mesma letra com sons diferentes. Chaleira e xadrez, letras diferentes e sons iguais. Então, não existe uma explicação, né, para essas palavras pela forma em que elas estão escritas. E só o trabalho contínuo, né, familiarizando as crianças, ampliando esse repertório da criança, colocando lá nas salas de aula, nos cartazes, as palavras aprendidas, e que a memória fotográfica dessa criança vai ajudá-lo a guardar, né, com o que começa, com o que escreve, ok? A nona propriedade do sistema de escrita alfabética além de letras na escrita de palavras, usa-se também algumas marcas, acentos, que podem modificar a tonicidade ou o som das letras ou sílabas que aparecem. Então, nós temos ali, ó, bebe e bebê, coco e cocô, forro e forró, paz e país, baba e babá, carne e carnê, né? E tem aí outras palavras e um textinho para a gente observar esses sons que são modificados, né? Por conta desses sinais gráficos, dessas marcas, desses acentos, tá bom, profs? No décimo, a gente vai trabalhar, né, gente, com as nossas crianças, que as sílabas podem variar conforme as combinações entre vogais e consoantes, né? Nem sempre a gente tem o mesmo padrão silábico. A gente tem palavras formadas por consoante e vogal, igual em cavalo, consoante, consoante, vogal, igual em gralha, consoante, vogal, vogal e iguana, consoante, vogal, consoante em borboleta, iniciada por vogal, abelha, com vogal e consoante, anta, vogal, consoante, consoante, obstáculo,
consoante, consoante, vogal, consoante, consoante. Transporte, consoante, vogal, vogal, vogal. Uruguai, lembra que a gente está falando aqui de padrões silábicos diferentes. Uma sílaba com tantas letras, né? Vogal, vogal, aula, consoante, consoante, vogal, vogal, treino, consoante, consoante, vogal, consoante, atrás, consoante, vogal, consoante, consoante, substantivo. Então, nós vimos aqui várias palavras com padrões silábicos diferentes, conforme está marcado aqui. Nesse trabalho, o que fica claro, né, e que é importante a gente trabalhar com a nossa criança, que todas as sílabas têm vogais. Pode até ter uma sílaba aqui que é de uma letra só, igual em abelha, e ela vai ser vogal, tá? Então, essas são as 10 propriedades do sistema de escrita alfabética que Arthur Gomes de Moraes traz para a gente saber que como intervir ali na dificuldade que a nossa criança está, que a gente percebeu na escrita. O que ela ainda não se apropriou. Então, é a gente saber que eu reconhecendo que a criança precisa saber, vamos supor, que letras diferentes podem escrever, pode ter o mesmo som em uma palavra, né? A criança está confundindo ali, então a gente já sabe que ela pode pensar aqui, a gente ajuda. Uma outra situação, a criança que acha que porque ela já usou uma letra na palavra para escrever uma palavra, ela não pode repetir aquela letra. Aí ela vai escrevendo de forma aleatória, né? Não, a gente vai mostrar para a criança as palavras que compartilham as mesmas letras igual eu mostrei lá na barraca, né? Então, são situações que vão nos ajudar, a gente enxergando, a gente vendo que elas existem, a gente vai intervir com a criança com mais qualidade, tá, profs? Segundo Arthur Gomes de Moraes, aprender o sistema de escrita alfabética não significa memorizar apenas, né, memorizar letras e sílabas. A criança precisa pensar sobre a escrita, comparando palavras, levantando hipóteses e descobrindo regularidades. Para isso, o professor propõe situações em que ela realiza diferentes ações cognitivas sobre a linguagem. Essas ações são chamadas de ações linguísticas, pois fazem a criança refletir sobre como a escrita funciona. Vamos entender, profs, cada uma delas? Olha, essas ações vão fazer com que a criança, né? Ações de quê? De corresponder, de classificar, de ordenar, de contar, de compor, de acrescentar, de retirar e de decompor. Ixi, você deve estar pensando assim, Gislaine, não é aula de matemática, não, né? Essas palavras, né, que nos lembram, né, de conceitos matemáticos, mas eu não estou falando, né, lá da aula de matemática, mas estou falando desses conceitos, sim. Bora conhecer numa atividade prática, professores? Olha só, quando que a criança, né, ela tem essa ação de corresponder? Olha o exemplo aqui. O professor apresenta a figura de um gato e as palavras rato, pato e gato. Qual palavra corresponde à imagem? Aqui, uma atividade de corresponder. Vamos lá conhecer a outra? Uma atividade de classificar. Eu trago ali várias palavras para a criança, algumas com a mesma sílaba, ou inicial, né, ou medial, né, dependendo do que eu quero trabalhar ali. E a criança depois vai separar. Se eu usei igual aqui, ó, as sílabas iniciais, né, do bo, eu vou marcar todas as palavras que começam com bo. E depois ali com K, separo, classifico, né, palavras com bo, palavras com K. Aqui eu trabalhei sílabas iniciais, mas poderia também ser sílaba medial, final, e a criança olhar e verificar. Olha, aqui estão todas, que a sílaba medial é o me,
Aqui está todas com a sílaba medial, que é o ma, né? E a criança separar, colocar em lugares diferentes, um grupo e outro grupo. Aí ela está classificando. Vamos olhar agora outro para você ver. Ordenar. Como será essa atividade em ordenar aqui linguisticamente? Organizar palavras segundo critérios da escrita. Pode ser quantidade de letras, ordem alfabética, tamanho da palavra. Então, eu posso ordenar palavras segundo ali, né, a ordem do alfabeto. Eu posso ordenar a palavra, né, da menor para maior, menor em quantidade de letras. Eu posso o tamanho, né, da palavra que acaba correspondendo, às vezes, ali na quantidade de letras também. Contar, né? O que é contar linguisticamente? Contar elementos da escrita pode contar quantas letras, quantas sílabas, quantas palavras, quantas vogais, quantas consoantes, né? Olha a atividade ali que a gente trabalha contagem linguisticamente. Outra atividade é comparar. Comparar palavras para descobrir regularidades. Exemplo: pato, gato, rato, mato, bato e fato. O que está mudando ali? O que permaneceu igual? O que mudou? Quando muda apenas uma letra, a palavra continua a mesma? Hein? Eu sei que eu estou falando rápido aqui, profs, porque a gente vai falando, vai se empolgando, mas você vai pensando naquelas intervenções que você faz no dia a dia com o alfabeto móvel e a sua criança. Aqui, a gente está ajudando essa criança nesse iniciozinho ali da alfabetização. Daquela criança que na nossa sala ainda está ainda como não leitora, né, que às vezes não conhece letras, mistura, confunde algumas letras ainda. Então, é uma oportunidade de você estar olhando, né, situações que você pode intervir ali na sua mesa mesmo, tá? Vamos lá. O que seria retirar? Ó, eliminar partes da palavra para observar como ela se transforma. Exemplo. Prato, eu tiro o pé, vira rato. Mas se eu tirasse o R, virava pato, né? Então, esse retirar, eu posso retirar letra, eu posso retirar sílaba. Por exemplo, sapato. Se eu tirar o sa, fica pato, né? Então, a gente faz isso. Eu sempre falo que o alfabeto móvel, nessa hora, ajuda muito a criança, né? Então, assim, você vai fazendo pequenas intervenções com ela, né? Tirando do lugar, colocando, acrescentando, decompondo e vai ajudando a criança a se apropriar. Então, será que virou uma outra palavra? O significado mudou a partir do momento que eu retirei uma letra? Decompor. Analisar a palavra em partes menores, pode decompor em sílabas, em letras ou em fonemas. Então, exemplo, macaco. A criança faz, né? Vamos lá. Macaco, que a gente ajuda a bater palma, né? Bater o dedinho, do jeito que a criança aprendeu. Depois ela vai separar, ó, primeiro tem a palavra, vou separar em sílaba, depois eu vou separar por letra. Macaco. Depois eu posso separar por fonemas. A, a, o, né? Para ajudar a criança, né? Isso, os defensores, né, do método fônico já trabalham a escrita de palavras com a criança decompondo, né, falando esses fonemas. Então, qual é a primeira sílaba? Qual é a última letra? Que som ouvimos primeiro? Então, perguntas que a gente pode fazer na hora que a criança está decompondo linguisticamente uma determinada palavra. Bem, professores, olha, por trás da mão, vou lembrar de Emílio Ferreira, por trás da mão que pega o lápis, dos olhos que olham, dos ouvidos que escutam, há uma criança que pensa.
Em muitas salas, né, de antigamente, mas algumas salas de agora também, o professor acredita que a criança, apenas copiando do quadro, ela aprende a ler e escrever. Não aprende, profs. Nessa fase inicial da alfabetização, a criança precisa de muitas intervenções, muitas instruções ali do que ela está fazendo. Ela precisa, você ao lado dela, colaborando com esse pensar dela, fazendo perguntas, mobilizando, né, essas ações, ajudando essa criança a ler e escrever. Ela não vai conseguir isso sozinha, ela precisa de você. Então, esses conhecimentos que eu trouxe aqui, de repente você já até conhece, de repente você já estudou, mas é muito importante a gente retomar para conseguir intervir com qualidade e ser mais assertivos nas ações que a gente faz em sala de aula para ajudar essa criança. É claro que na sala de aula a gente vai ter algumas crianças que vão aprender mais rápido, né? Que logo do iniciozinho ela já vai mostrar que tem domínio desse sistema, outras vão demorar um pouquinho mais, tá? Mas é muito importante que você olhe para essa criança, vê que fase, o que nível que fase, que nível ela está, e intervenha, né, com essas sugestões que eu trouxe aqui. Em outros encontros, eu já trouxe alguns materiais manipulados que nos ajudam nesse processo também. Um dos materiais, né, que eu vou lembrar aqui agora para vocês é o quadro fonológico, aquele quadro que a gente coloca na sala de aula e que todo dia a gente coloca a palavra do dia, né, e que a gente faz esse trabalho que a gente fez agora de decompor, compor, né, retirar lá no cartaz da palavra do dia. Qual a palavra, qual a letra inicial, qual a letra final, quantas sílabas, né? Quantas palavras eu consigo escrever com a mesma letra que começa essa palavra do dia, tá, profs? Então, olha, eu espero que esse encontro tenha valido. Foi rápido, mas que ele tenha valido a pena para você, que parou um pouquinho para me escutar, né? Que parou para conversar sobre esse tema que eu acho muito importante para ajudar aquela criancinha que está agarrada lá, para ajudar a criança que está ali numa fase de transição. Ela não é nem uma criança leitora, mas também não é uma criança que não conhece nem letras. Então, eu dei aqui algumas sugestões para você trabalhar no dia a dia para ajudar essa criança. Tá bom? Até um próximo encontro. Fiquem com Deus. E, à medida do possível, eu vou respondendo as dúvidas e acatando as sugestões que vocês vão dando para os próximos encontros. Tá bom, professores? Fiquem com Deus e até um próximo encontro.